Esse é o nosso treinamento sobre processos e terceirizados. E para a gente começar, a gente vai vir aqui em custeio e processos. Como a gente já viu em treinamentos anteriores, o primeiro passo é sempre desativar os processos que você não utiliza dentro da sua empresa, tá? Então você vai vir aqui no processo que você não utilizar, vai selecionar ele e vai clicar aqui em ações e desativar. É muito importante que você desative e não exclua, porque se você vir a utilizar esse processo, é só vir em filtrar, clicar aqui em inativo e filtrar. E aí você tem acesso a todos os processos que estão inativos. E caso você queira reativar, você vai selecionar o seu processo e clicar em ativar. Volta aqui no filtro e você já tem acesso a ele novamente, ok? E outra coisa, não se esqueçam aqui, ó, que tem mais aqui para vocês verem, ó. Tem mais processo aqui para vocês darem uma olhadinha. Tem bastante coisa aqui mapeada pela nossa equipe para você editar. Depois que você desativar os processos, você vai começar então a editar eles. Começa ali pelo que vocês mais utilizam no dia a dia. Em geral, por exemplo, são os processos de aplicação externa. Você vai verificar que conforme você vai abrindo os processos, você vai percebendo que eles têm características diferentes, tá? Esse aqui de aplicação externa, por exemplo, na produtividade dele, ele quer entender onde você faz a aplicação e qual é o tempo de produtividade dele, que ele calcula aqui por metro quadrado por hora. Ele quer entender o seguinte: se você for fazer essa aplicação em vitrine, quantos metros quadrados você consegue fazer por hora? Ah, eu consigo 5. Beleza, coloca aqui. Em tapume, 6, em parede, 3. E aí você vai colocando todas as produtividades que você tem dentro da sua empresa, certo? Você pode, inclusive, criar mais opções e também pode tirar, só selecionando aqui o maisinho para criar e o xizinho para tirar. Aqui embaixo você tem o tempo de setup. Esse tempo é o tempo que a tua equipe vai levar para se preparar para iniciar o processo. E esse tempo aqui é editável, você pode vir aqui e dizer que na verdade vai levar 5 minutos, tá bom? E aí você salva. Aqui a gente tem o campo de descrição. Outra coisa muito importante em todos os processos. Confirmem, tá? Verifiquem que revisem se o centro de custos que está vinculado é o centro de custos correto, tá? Quem é que faz a tua aplicação externa? Geralmente é a tua equipe de instalação, então aqui tá ok. Podem também editar o nome do processo. Aqui no campo processo e equipamentos, você vai ver que existe um processo dentro do outro processo que é a aplicação externa. Porque se eu tenho uma aplicação externa que vai ocorrer em outro lugar, eu preciso me deslocar até lá. Então aqui a aplicação externa entra como o processo direto e ele traz indiretamente o processo de deslocamento de equipe, certo? Aqui na matéria-prima ele não traz nada e no checklist ele traz duas perguntas fundamentais para entender como é que vai ocorrer essa aplicação externa. Se a gente tem aqui opções de aplicação, no checklist ele traz uma pergunta para a gente escolher qual é o tipo dessa aplicação. Que nesse caso aqui você pode inclusive deixar padronizada a resposta que você mais utiliza. E outra coisa muito importante, quantas pessoas farão a aplicação? Você está pagando o salário de 2 pessoas para elas estarem lá fazendo esse processo de aplicação, correto? Então isso tem que estar contabilizado dentro do teu orçamento, senão você está perdendo dinheiro e nem sabe aonde que vai ser, ok? Geralmente o pessoal coloca lá um tempo de aplicação, mas esquece de trazer esse tempo multiplicado pela quantidade de funcionários. E é aí que tu vai perdendo dinheiro e não vai entendendo o porquê, ok? É importante a gente saber quantas pessoas estarão presentes nesse processo. Vamos abrir aqui então o nosso processo de deslocamento. Olha só, ele já traz coisas diferentes aqui pra gente, né? O que ele pergunta? Ele pergunta os veículos que a gente tem dentro da empresa, tá? Esses aqui são os que vêm de padrão dentro do sistema. Tudo isso aqui, inclusive as informações de consumo e velocidade média. Editem para o tempo de vocês. Ana, não tenho caminhão dentro da minha empresa. Vem aqui e retira essa opção. E aqui também você tem o combustível, no qual você pode escolher qual combustível que cada um utiliza. E aí lá dentro da sua matéria-prima já é para você ter cadastrado o preço do seu combustível. Se ainda não cadastrou, corre lá e cadastra. Essa picape aqui, por exemplo, tá? Ele está informando que consegue fazer 10 km por litro. E aí a velocidade média, principalmente ali dentro da cidade, né? Ele está dizendo que faz a 40 km por hora. Então coloquem os tempos de vocês aqui, tá? Os valores.
e depois vocês vão salvar. Mesma coisa aqui o tempo de setup, tá? Que ele tá dizendo que a galera geralmente ali costuma demorar 15 minutos para preparar esse deslocamento, tá bom? Na descrição vocês podem editar o nome e aqui confirme o centro de custos. Nos processos e equipamentos, ele não traz nada dentro dele, diferente da aplicação externa, porque ele não precisa de nenhum outro processo para funcionar, ok? Tudo que ele precisa está aqui no checklist, que são essas perguntas. Mas não se assustem com a quantidade de perguntas que aparecem, tá? O que vai aparecer lá na hora do seu orçamento são apenas essas 3. Qual o veículo, né? Lógico, para a gente escolher. Você pode deixar aqui um padrão. Qual o total de quilômetros de deslocamento, ida e volta, ok? Pode deixar um padrão também. E se haverá algum custo adicional. Isso aqui é muito legal. Digamos que lá na hora do teu orçamento você vai colocar que tem pedágio. Se você colocar que tem pedágio, ele vai trazer uma pergunta condicional, que é uma dessas aqui, ó, que tem esse nomezinho do lado. Bom? Então, se eu trouxer de pedágio, ele me pergunta qual será o valor do gasto do pedágio. Ele não traz essas outras aqui, só a do pedágio. E aí você vai vir e colocar o valor do pedágio que você vai pagar. Outro processo muito utilizado aqui é o refile manual. Show! Ele traz na tabela de produtividade as famílias que ele consegue fazer o corte. Então aqui na primeira, por exemplo, tem adesivo e vinil. Se você clicar aqui, vai aparecer para você todas as famílias de matéria-prima que existem aqui dentro do sistema. Então aqui ele está dizendo que as famílias que tem adesivo, vinil, né? E que tem a espessura aqui que a gente deixou padronizado 2 milímetros, ele consegue fazer uma produtividade de 100 metros hora. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho outros tipos de produtividade. O papel, como ele tem uma resistência menor que o adesivo, eu consigo ter uma produtividade maior que a 120. Já a lona tem mais resistência, né? Então eu só consigo aqui fazer 90 metros por hora. E aí você pode acrescentar aqui outro material que você faça um refile. Colocar aqui para banners, tá? Digamos aqui que você tem os banners. E aí você consegue trazer aqui a produtividade dele em 95 metros hora. Aqui a gente tem o tempo de setup, que é quanto tempo vai demorar para iniciar esse processo. Número de pessoas ali que costumam fazer esse processo, tá? Que em geral vai ficar uma. E aqui a gente tem a sobra de mídia por cópia, superior e inferior. E aqui você pode também configurar, tá? Prestando atenção na unidade que está pedindo. Aqui do lado, descrição. Quem é que faz? Geralmente acabamento. Perfeito. Em processo ele não traz nada, em matéria-prima nada, e ele também não traz o checklist, porque o que ele precisa para funcionar, ele já tem aqui dentro dos parâmetros. Vamos vir aqui em outro processo, que é o de arte final. Olha aqui, na tabela de produtividade, eu tenho os tipos que eu faço da minha arte final, tá? Eu já tenho aqui os nomes 15, 30, 45 minutos, 1 hora em tempo. E eu também posso trazer aqui de específico, artes para brinde, sublimação. Se não tiver nenhum, é 0. E vai indo aqui os tempos em minutos. Olha aqui como é que tá aparecendo para vocês. Perfeito? Se tiver algum para você acrescentar, como sempre, vem aqui no maisinho. Então, o nome coloca aqui o tempo de produtividade. E para tirar, é só clicar aqui no xizinho. Aqui em descrição, então, confirme quem é que faz esse serviço. Não temos nada no processo nem matéria-prima. E no checklist, como a gente tem as opções aqui para escolher, ele vai trazer a pergunta de quanto tempo será necessário para preparar essa arte final. Você pode, inclusive, deixar aqui uma resposta padrão, perfeito? Vamos para outro processo muito legal agora, que vai estar conectado com os nossos equipamentos. Vamos pegar aqui nosso corte laser. Ele traz aqui um parâmetro bem diferente dos anteriores. Ele traz aqui a nossa sobra de mídia do corte, tá? Que é do nosso refile, certo? Vocês podem personalizar. E aqui ele tem a tecnologia. Aqui vão aparecer todos os meus equipamentos de laser. No caso, só tem uma cadastrada. Mas se eu tiver 3, 4 lasers, eles aparecem aqui para mim. E aqui no corte da laser, eu tenho as qualidades. Essas qualidades aqui, ó, são as qualidades que a gente colocou lá no nosso equipamento de laser, certo? Então, a produtividade desse processo, diferente dos outros que a gente viu até agora, a gente não traz aqui direto no processo, é lá dentro do equipamento, tá? Aí aqui você vai selecionar, então, as qualidades, ó. Percebam que não está selecionado aqui nem gravação e nem semicorte, porque eles não são cortes, eles são ali o processo de gravação, tá? Ou semicorte. E aqui em descrição, vamos confirmar o centro de custos, ó. Por padrão, teus equipamentos vêm com centro de custo de produção.
Mas depois, se você fizer seu centro de cursos e você tiver um centro de curso de corte laser, você vai selecionar aqui, muda nosso valor hora e você vai salvar. Como a gente abriu o processo de corte laser, vamos abrir aqui, ó, puxar até o nome laser. Vamos abrir aqui a nossa gravação a laser. Tá aqui a tecnologia, tá o equipamento, nenhum corte selecionado, porém de gravação tá selecionado, ok? Então é isso que você tem que configurar, além de vir aqui na descrição e colocar o centro de cursos correto, tá bom? Corte laser, salvar. Se você quiser mudar a produtividade dessa máquina ou quiser revisar, você vai ter que vir aqui em equipamentos, abrir a sua laser, vir em configurações e aqui você trabalhar a produtividade da sua máquina. Vamos voltar aqui em processos também. Um outro de máquina muito utilizado é o de impressão. Então, a gente tem todos esses processos aqui de impressão que você tem que vir aqui e configurar. Impressão solvente, eu tenho aqui a minha tecnologia e eu tenho 2 equipamentos que fazem esse processo. Eu posso selecionar os 2 equipamentos e trazer aqui as qualidades dos 2 equipamentos. E aí é só salvar. Mas se forem equipamentos muito diferentes e também com centro de curso diferente, né? A gente pode vir aqui, ó, vou tirar aqui essa MIMAC, aqui o centro de curso está correto, eu vou salvar, volta aqui nos processos, procura minha solvente e aqui eu vou copiar esse processo. Vou abrir essa cópia, na descrição eu trago aqui que é o da. Mudo também aqui o centro de cursos, que o valor hora é bem diferente. Vou salvar. E nos parâmetros, nos equipamentos, eu trago só a minha MIMAC e seleciono as qualidades e salvo. Então, essa é uma das opções para você fazer, tá bom? Pode deixar no processo só e depois escolher a qualidade ou deixar aqui ele separado. Clicando aqui nos processos para inserir um processo novo, você tem a variedade de templates aqui, no qual você pode inserir um processo do zero, tá? Ok? Só procurar aqui o que você quer dentro dos templates e vai estar tudo mapeado para vocês. Mas pode ser que tenha algum processo que seja novo ou que a gente ainda não tenha mapeado e vocês tenham que fazer. Então, vocês têm aqui uma opção muito legal dentro do Hold, que são os processos genéricos. Você vai selecionar ele aqui e vai salvar. Vamos dizer aqui que a gente vai criar um processo de, por exemplo, de retirada de lona, tá? Eu vou vir aqui na descrição e mudar o nome dele. E no nome também. Vou dizer que o centro de curso que faz esse processo é o meu processo de produção. Vou procurar aqui na família, vou colocar remoção. Vou salvar. Aqui nos parâmetros dele, eu tenho que contar para ele como é que ele vai funcionar, certo? Então, aqui na mão de obra, eu tenho aqui uma fórmula matemática. E aí você pode entrar em contato com o nosso suporte e solicitar a nossa tabela de fórmulas amigas. Essas fórmulas abrem um leque para você brincar aqui dentro do Hold e criar o que vocês precisarem, tá bom? Fórmula de metro quadrado, perímetro, tudo lá de forma muito simples, ok? Então, vamos aqui nesse processo de retirada de lona. Vamos dizer que às vezes eu tenho esse processo de retirada e o que eu preciso saber aqui geralmente é quanto tempo leva. Então, como é uma pergunta que pode variar, eu trago ela aqui por checklist e não aqui nessa fórmula. Então, vamos em checklist, vamos inserir uma pergunta. Pronto, ó, já coloquei minha pergunta. Quanto tempo para fazer a retirada da lona, né? Coloco ela como obrigatório e deixo a descrição aqui, que é uma instrução para colocar o tempo em horas, que é como o sistema calcula. E aqui na resposta eu coloco número. Antes de salvar, você vai copiar essa pergunta e vai salvar. Feito isso, vocês vão ver aqui em parâmetros. E aqui você vai colar o mesmo texto que estava ali no checklist, tá? Só que, primeira coisa, você não vai deixar nenhuma letra maiúscula e nenhum espaço entre as palavras. No lugar do espaço, você vai colocar o underline. Show? E também você vai colocar entre aspas e entre colchetes. E aí, coloquem também na frente o nome checklist. Porque na fórmula ele vai entender que ele tem que buscar lá dentro do checklist essa pergunta aqui. E aí é só salvar. Processo salvo, então, a gente vai colocar ele dentro dos produtos que você quer que apareça essa pergunta. Vamos aqui em custeio, produtos e serviços. Eu quero que apareça, então, em algum produto meu de lona, né? Ó, fachada em lona plana. Se for um processo que sempre vai estar nesse produto, tá? Se sempre vou ter que fazer essa retirada, eu venho aqui em processos e procuro, então, aqui, ó, retirada de lona e adiciono, tá?
Mas, se às vezes acontece a retirada e em outras não, eu vou tirar daqui e vou vir aqui em checklist e vou adicionar aqui um questionário. E aí a gente colocou a pergunta: haverá retirada da lona antiga? E a descrição, né? Verifique se a lona antiga precisa ser retirada, torno como obrigatória. E aí na resposta eu coloco sim ou não. Se acontecer que não, não acontece nada. Se for sim, a gente vem aqui na ação da resposta, clica nesse maisinho, sim. Aí a gente vem para adicionar uma ação que é adicionar processo de retirada de lona. E aí é só salvar. Aqui a gente pode deixar, como a gente já fez nos outros, alguma resposta padrão, se vai ter sim ou não. Vamos deixar aqui que não e vamos salvar. Agora a gente vai lá no nosso produto, no CRM, para fazer o teste desse orçamento. Vamos aqui em CRM, painel de negociação. Já aqui no nosso orçamento, a gente vai em novo item, fachada em lona. Vamos colocar aqui e ó, a plana, perfeito. Pronto, já vem todo o nosso checklist com todas as perguntas. O produto deverá ser embalado? Não. O produto deverá ser instalado? Sim. Deseja incluir a iluminação na fachada? Vamos colocar que sim. E aqui tem a nossa perguntinha do nosso processo, ó. Haverá retirada da lona antiga? Ó, você pode vir aqui embaixo que tem essas perguntas. Se eu colocar aqui que sim, ele então vai ter a necessidade de entender aqui como é que vai ser essa retirada, ó. E aparece para a gente essa pergunta: quanto tempo para fazer a retirada da lona? Insira o tempo em horas. A gente vai colocar aqui que vai precisar então de 1h30 ali para aquela retirada de lona, perfeito? E aqui tem todas as perguntas do checklist para a gente estruturar a venda desse produto. Vamos avançar. Aqui a gente coloca as medidas da nossa lona, eu vou deixar do jeito que tá. O sistema, então, já traz o cálculo, a gente vai expandir e vir em custos. E aqui já tem, ó, o processo que a gente criou, retirada de lona. E aqui ele faz o cálculo, levando em consideração o tempo que a gente colocou ali para fazer essa retirada de lona. A gente respondeu que vai precisar de 1h30 para fazer essa retirada. Então, ele já traz aqui o cálculo, puxando o valor hora do centro de custos que a gente determinou que faz essa retirada, tá? No caso aqui tá produção. Mas olha só, quem faz geralmente essa retirada vai ser o setor de instalação. Então, vamos deixar aqui certinho. Vamos voltar aqui em custeio, processos. A gente procura aqui o nome do nosso processo. Abre ele. E aqui em descrição, ó, a gente vai ajustar o centro de custo que faz esse processo. Em vez de ser o centro de custo de produção, vamos colocar aqui que é instalação e salvar. Vamos voltar lá no nosso orçamento e vou inserir o nosso novo item, que é o mesmo produto. Aqui no checklist eu vou deixar as mesmas respostas, tá? Que sim, não vou mexer nas outras. Vou colocar aqui que vai precisar de 1h30. Vamos avançar. Só avançar aqui também. Ó, já deu uma diferença aqui de valor, porque justamente o valor de cada setor ele é diferente. Então, aqui, ó, na minha retirada de lona, agora já tá puxando, então, o meu setor de instalação. E aqui, ó, considerando 1h30 que a gente tem, ele traz aqui o valor proporcional ao que vai precisar de tempo de mão de obra para retirada dessa lona. Vamos fechar aqui. Vamos vir agora aqui em custeio, terceirizados. Aqui já vem um terceirizado de exemplo, tá? Vou até abrir ele aqui para mostrar. Aqui a gente tem a descrição com o nome, como a gente já tinha nos outros casos. Aqui do lado a gente tem preço e custo, tá? Que a gente vai trabalhar a forma com que esse terceirizado faz a cobrança para você. Aqui a gente tem processo, matéria-prima, checklist e histórico. Digamos que você quer criar um terceirizado do zero, tá? Vamos clicar aqui em terceirizado de novo. E vamos aqui no cantinho em inserir terceirizado. Vamos colocar no template e vamos salvar. Vou colocar aqui como terceirizado geral, tá? Ok? O que vai acontecer? A gente vem aqui em preço e custo, valor fixo aqui e a gente configura ele, ó. Vamos dizer aqui, colocar aqui geral, que esse terceirizado é R$100, certo? E eu vou salvar.
Você também pode ter um terceirizado, por exemplo, que te cobra por metro quadrado, certo? A gente vem aqui em inserir terceirizado, vamos no template, vamos dizer aqui que esse aqui é um terceirizado de pintura. E aí vamos salvar. Quando a gente for determinar como vai ser essa cobrança, em vez de eu colocar aqui só um preço fixo que nem a gente fez antes, eu vou colocar aqui uma função matemática e vou clicar em configurar. Aqui em cima a gente tem o símbolozinho da função e vai clicar em definir. E aqui eu vou trazer o seguinte, metragem underline quadrada e vou salvar. Aqui embaixo eu venho em clique para adicionar. Se for de 0,01 até 10 metros, ele me cobra R$ 80 essa pintura por metro quadrado. Se for de 10,001, olha, já traz aqui agora, até 50 metros, ele me cobra ali R$ 70 o metro quadrado. E aqui, ó, vou colocar aqui um número bem grande, que aí ele vai cobrar no mínimo ali R$ 60. Show? E aí a gente vem aqui e vai salvar e clica aqui em salvar também. Se eu tiver um outro tipo de terceirizado, por exemplo, que faz para mim por perímetro, vamos lá em inserir terceirizado, colocar aqui o nosso template. Vou colocar aqui que ele faz o refile terceirizado, tá? Só exemplo, galera. A gente vai vir aqui no valor fixo, vamos para a função matemática e em configurar eu venho em função e coloco perímetro. E aí eu vou salvar. Eu venho aqui em clique aqui para adicionar, eu coloco o seguinte, se for de 0,01 até, vamos dizer aqui, 10 metros, a gente cobra ali, então, R$ 4 desse refile. Se for aqui de 10 até 50, ele vai cobrar ali para mim, então, R$ 3. Que no mínimo ele faz ali, então, vou colocar aqui o número até infinito e além, ele me cobra ali R$ 2,50, tá? E venho aqui e salvo. Lembrando que isso aqui é por metro que ele refilar, e eu salvo e salvo aqui também embaixo. O que a gente tem que fazer agora é colocar esse processo dentro do produto que a gente quer utilizar. Você pode colocar diretamente no orçamento, pode vir aqui em produtos e serviços. Você pode criar um produto do zero, pode copiar aqui um produto que você tem próximo do que você quer. Eu vou copiar aqui pra gente. Abro o nosso produto. Aqui eu vou colocar só um asterisco para a gente saber qual é. E aqui nos nossos processos, ó, a gente tem impressão solvente e refile manual. No caso, se eu não for fazer esse refile, então eu vou tirar daqui e vou trazer o meu terceirizado de refile. Olha aqui, perfeito. Então, esse meu produto vai trazer esse processo. Vamos conferir lá no orçamento. Vamos aqui em novo item. Vamos trazer o nosso adesivo. Vou avançar o checklist. Colocar que são 10 metros e avançar. Então, ele já traz para a gente todos os cálculos, a gente vem aqui em custos e aqui embaixo a gente consegue conferir que ele trouxe o nosso terceirizado. E aqui, ó, a gente colocou na medida que são 10 metros, tá? Só que aqui o refil ele faz por perímetro, então é 10, 10, 10, 10. Ele trouxe aqui R$ 3 o metro que ele vai refilar e um total de R$ 120. E aí é só salvar. Eu posso aqui trazer também um outro terceirizado diretamente aqui desse meu orçamento, colocando simplesmente aqui terceirizado, dizendo aqui que a quantidade vão ser 20 e que ele me cobrou aqui então R$ 4 e ele traz esse cálculo automático para mim. E aí eu salvo. Vamos pegar aqui um produto que agora vai ser uma chapa. Vou pegar aqui uma chapa de MDF, eu vou copiar esse produto. Eu vou dizer aqui que ele sofre um processo de pintura. E eu vou trazer aqui o nosso terceirizado de pintura. Ele é um MEC que trabalha por metro quadrado, né? Então, ele vai conseguir trazer o cálculo aqui do nosso terceirizado e eu vou salvar. Vamos lá no nosso painel de negociação. Vamos inserir aqui nosso novo item, que é a nossa chapa.
em MDF, que é essa nossa cópia aqui. E aí eu vou avançar, vou trazer aqui a quantidade, vou avançar de novo. Vamos abrir aqui os custos. Olha aqui nosso terceirizado de pintura, então, traz aqui na quantidade 10, porque são 10 metros quadrados, a cada metro quadrado é R$ 80. Então, ele traz aqui um cálculo total de R$ 800 para esse processo de pintura. Lembrando que você pode vir aqui e ajustar, que ele ajusta aqui o valor para a gente na mesma hora. Terceirizado. Template. Vou colocar aqui que é cartão de visita. E eu vou salvar. Vamos aqui no preço. Eu configuro que é uma função matemática. Aqui em definir eu vou trazer quantidade. Vou salvar. E aqui na função, então, eu trago a quantidade que ele vai me trazer por cópia, tá? E aí a gente vai vir aqui embaixo, salvar. Vou procurar aqui um produto de cartão. Vou duplicar esse produto. Vou dizer que esse aqui é terceirizado. Aqui nos processos, então, a gente tem impressão solvente, temos todos os checklists dele, né? E aqui eu posso trazer, então, meu terceirizado. Vou tirar aqui o processo de impressão. Eu não preciso do checklist, tá? Vou deixar aqui só o terceirizado, porque essa minha compra é toda terceirizada. Deixo só o padrão aqui do que ele vai perguntar e eu vou salvar. Vamos testar esse produto. Novo item, terceirizado. Vou colocar aqui a quantidade do meu cartão. Vou avançar. Venho aqui nos custos. E aqui eu tenho todo o cálculo que ele trouxe do terceirizado, tá? E assim pode indo. Eu posso, inclusive, aqui acrescentar um terceirizado. Se eu tiver um outro que me cobrou aqui, eu tive que fazer ali 100 unidades com ele, ele me cobrou 35 centavos a unidade. Aí eu coloco aqui para recalcular e ele me traz esse valor dentro do orçamento mesmo. A gente fica, então, como tarefa de casa, revisar todos esses processos, tá? Como a gente disse, desativem o que não utilizam e entrem nos seus principais processos para editar e colocar certinho o centro de custo correto e fazer a personalização dos tempos e produtividades dos processos que vocês têm. Se precisar criar algum processo novo, fica a dica de chamar o suporte para entender como é que vai funcionar esse processo novo para vocês, se vocês principalmente precisarem das fórmulas, tá bom? Então a gente se vê no nosso próximo treinamento.